Olha quem tá aqui de novo para falar mais sobre o julgamento envolvendo Johnny Depp e Amber Heard. Vocês pediram muito para eu fazer um segundo vídeo reagindo a outra psicóloga forense, a Dr. Hughes, e é isso que vai rolar hoje. Para você que chegou aqui meio de paraquedas, eu fiz um vídeo reagindo a Dr. Curry, que é uma psicóloga forense contratada pela equipe legal do Johnny Depp para avaliar a Amber Heard. Vou deixar o link nos cards e aqui na descrição se você ainda não tiver assistido. No começo desse outro vídeo eu dei um panorama geral sobre a situação, então se você não tá ligado no que tá rolando, dá uma assistida lá. Hoje eu vou pegar algumas falas da Dr. Hughes para reagir a elas. Assim como foi o caso da Dr. Curry, eu também não vou pegar todo o material, porque são horas de fala. Eu selecionei algumas partes que eu achei mais interessantes. Antes da gente ver o que a Dr. Hughes falou, já deixa um joinha aqui embaixo se você gostou da gente fazer esse segundo vídeo. Vocês sabem que deu muito trabalho fazer, mas vocês pediram muito, então eu tô aqui atendendo o pedido de vocês. Se inscreva no canal e não esquece de seguir a gente também nas redes sociais. So, Dr. Hughes, just to be clear, do you assume everything the victim reports is true when you conduct these examinations? No, of course not. I always approach a forensic evaluation with a healthy dose of skepticism. With any forensic evaluation, there exists a motivation that the individual may be telling you something that is not accurate. It doesn't mean that that's there, but you have to control for that and know that you're looking for, again, what does the data tell you, the external data, about what the person is also telling you. Muito interessante o ceticismo, mas vamos ver se ela vai realmente colocar isso na prática. Dr. Curry, in answering that question, were you consulting anything? Dr. Hughes. Dr. I'm so sorry. Eita! Dr. Hughes, were you consulting anything? Que bola Dr. fora. Curry's here, I guess, as well. That's what confusion I saw right there. Ela só confundiu a Dr. Hughes com a Dr. Curry, que é a psicóloga forense contratada pela equipe legal do Johnny Depp, ou seja, meio que a arquirrival dela nesse contexto do processo. And what did the evaluation consist of? So as I stated, the evaluation consisted of psychological testing, a semi-structured clinical interview with Ms. Heard, a review of a whole host of documents relative to this case and medical records and psychological records, and then 3 collateral interviews, 2 with her treating therapist, Dr. Bonnie Jacobs, Dr. Connell Cohen, and also with her mom. Só com base nisso já dá para falar que a avaliação dela, de maneira geral, foi semelhante com a da Dr. Curry, o que faz sentido porque elas seguiram princípios básicos de avaliação psicológica, do tipo você não se apoiar só na entrevista, só nos testes, você utilizar várias fontes de informação. Agora vamos ver quais foram os testes, como que ela interpretou tudo isso aí. At the end of that process, considering all the data, did you arrive at any expert opinions? Yes, I did. All right. I would like to start with your main expert opinions and then go through those. Can you please tell the jury what your main opinions were? So like I said, there are opinions embedded within them, but the main opinion is that Ms. Heard's report of intimate partner violence and the records that I reviewed is consistent with what we know in the field about intimate partner violence. Até aí tudo bem, ela está só dizendo que é consistente com o que se espera de um caso envolvendo violência doméstica. O que não é uma grande novidade a essa altura do campeonato, já que está bem escancarado que tinha uma dinâmica violenta entre os dois, mas beleza, vamos ver o que mais que ela concluiu. And what was the other main opinion that you had? The second main opinion was that Ms. Heard demonstrated very clear psychological and traumatic effects or the exacerbation of trauma from those statements that Mr. Depp made through his attorney. There were 3 statements that we evaluated to see how they affected her emotionally and psychologically. And it was my determination that they did. Só para esclarecer, essas declarações que ela está falando são as afirmações envolvendo o processo. Do tipo, o Johnny Depp afirmou que as acusações de abuso sexual que ela fez a respeito dele são mentirosas, não são verdadeiras. Dentre outras coisas que ele está contestando na fala dela. Então, ela, no caso aqui, a Dr. Hughes está falando que foi avaliado o impacto dessas declarações na saúde mental da Amber Heard. And did you arrive at any diagnostic conclusions? Yes, I did. And what were those? I diagnosed Ms. Heard with post-traumatic stress disorder. Como eu esperava e já tinha comentado no vídeo anterior, ela concluiu que a Amber Heard tem transtorno de estresse pós-traumático. Só recapitulando, a Dr. Curry descartou essa hipótese
porque aplicou testes para fazer uma avaliação a respeito dessa possibilidade e não havia evidências de que a Amber tinha esse transtorno. Mas, como eu disse antes, não é nada incomum que os psicólogos forenses contratados por cada equipe, no caso de um processo como esse, vão enfatizar um pouco mais o ponto que é favorável para a equipe. Então, dificilmente ela não defenderia esse ponto, mas vamos ver como que ela tenta, digamos que, justificar essa conclusão. And what, if any, etiology was associated with the post-traumatic stress disorder? So the etiology is the cause. In order to meet criteria for post-traumatic stress disorder, you have to have an actual cause. It's one of the few diagnostic entities that we have to have a cause for, and the cause was the intimate partner violence by Mr. Depp. Então, como a gente já esperava, ela está concluindo que o Johnny Depp é o autor da violência e a Amber Heard é a vítima. Depois ela vai complementar isso um pouco mais, mas vocês vão ver que ao longo da fala dela, ela vai acabar sempre tentando levar para esse ponto, levar para esse lado, que é o lado mais favorável para Amber Heard. Dr. Curry, if you, I mean, Dr. Hughes, de novo. I don't know why I keep Oi. doing that. My apologies. Eita. Dr. Hughes. I think it's the confusion of having her in the courtroom. Ah, tá. Dr. Hughes, if you need to consult your notes to answer something, let us know that you need to consult your notes. Otherwise, try to answer to the best of your ability. And then if you need to do that, just let us know you're consulting your notes, okay? The concern is that you not read from them, that you consult them as you need to, okay? Correct. I just don't want this to be a memory test of having conducted many documents, 80 pages of notes, But you and 12 can- psychological testings to, You can reference your notes, just don't read from them, okay? yeah, no problem. Okay. Okay, great. Treta no tribunal! Caracas, ela dá uma peladinha aí, né? Mas então, eu tinha comentado no vídeo passado que eu não entendia por que eles não permitiam que o psicólogo ficasse lendo, né? Na verdade, eles podem consultar. Então, tipo assim, você pode pegar, olhar, refrescar a sua memória e depois voltar para falar, mas você não pode ficar lendo enquanto você fala. Só que essa moça, a Dr. Hughes, ficou consultando com muita frequência. E a equipe legal do Johnny Depp não deixou barato, ficou contestando o tempo todo ali. Eles ficaram várias vezes protestando, dizendo que ela estava lendo, em vez de só falar as coisas, né? E, bom, já dei minha opinião, acho que não tem nada a ver. Ela tinha mais, ela podia super ficar lendo ali, que a fala dela seria muito mais precisa e objetiva, mas é como as coisas funcionam agora lá. Can you please tell the jury how many psychological assessments you administered to Amber Heard? I administered 12. Nossa! Can you please tell the jury which ones 12. you administered? So I am going to refer to my designation that has the list so that I don't forget anything. Okay. So I administered, Objection, hearsay, Your Honor. She can refresh her recollection. As long as she's not reading it. Right. You just can't read that. You're not supposed to read from it, but you can refresh your recollection as you're speaking. so I can look and just look up and that's refreshing my recollection? Okay. All right, if we could approach for a moment. Nossa, o advogado do Johnny Depp tá conseguindo deixar ela muito irritada. E eu não sei se é a intenção. Eu acredito que é uma estratégia, né? Do cara ficar ali pentelhando qualquer oportunidade que ele tem de fazer um protesto, ele faz pra deixar a psicóloga desestabilizada, estressada. Não sei se é essa a intenção, mas é uma possível intenção, sim. E tá funcionando. Se for, tá super funcionando. I administered the Personality Assessment Inventory, which is a broadband instrument to scan for psychopathology and psychological symptoms that people have. I administered the Trauma Symptom Inventory, too, which is an instrument to scan for common traumatic effects that people have. I administered the Miller Forensic Assessment of Symptoms Test, which is a measure of malingering. I administered the Post-Traumatic Stress Disorder Checklist for the 5th edition for the DSM-5. I administered the clinician-administered PTSD scale for DSM-5. I administered the Beck Depression Inventory, the Beck Anxiety Inventory, the Mood Disorders Questionnaire, the danger, I did 3 intimate partner violence measures, the Conflict Tactic Scale, the Abusive Behavior Observation Checklist, and the Danger Assessment Scale. And then I also did the life events checklist, and we administer that typically before either doing the PCL or doing the CAPS. Cara, 12 instrumentos me parece um pouco demais. Não que exista alguma regra que proíba um psicólogo de usar 12, 13, 14, 15, 20 instrumentos, mas existe um princípio de concisão.
de utilizar tantos instrumentos quanto forem necessários para responder a pergunta que instigou a avaliação. Eu não conheço todos esses instrumentos a fundo, não tenho o manual deles aqui para consultar e tal, então eu vou falar por alto o que eu imagino que tenha de conteúdo neles. Eu acredito que tem um pouco assim de sobreposição entre o que cada um mede. Por exemplo, ela falou de uma escala de transtornos de humor que vai se sobrepor com certeza ao que aparece no inventário de depressão Beck, que é um instrumento muito utilizado, o inventário Beck de depressão, acho que esse é o nome correto, aqui no Brasil. Tem vários instrumentos para medir a questão dos sintomas traumáticos, só que pelos nomes ali dos instrumentos parecem ser complementares, então para mim faz mais sentido, mas assim, isso não tira o mérito das conclusões que ela vai tirar, porque ela pode realmente chegar, fazer uma construção argumentativa e conseguir defender a conclusão dela, mas vamos ver. E um ponto que me chamou a atenção também é que eu percebi pelo menos 2 instrumentos que ela utilizou que são os mesmos que a Dr. Curry utilizou. Então, é meio difícil de opinar sobre esse tipo de aspecto, porque a gente não tem acesso aos relatórios delas, né? São dados sensíveis a respeito do processo, mas seria interessante poder ver qual foi a pontuação dela nos 2 instrumentos, porque, cara, como é que as 2 psicólogas chegam a conclusões tão diferentes, sendo que ela respondeu alguns dos mesmos instrumentos? Were there any tests you administered to Amber Heard that were designed to reveal malingering or feigning? Yes, there were. Okay, can you please tell the jury about those? So malingering is the false production of psychological symptomatology for the purpose of some external material gain. Feigning is the false projection of psychological symptomatology with no identification of what that gain may be. So basically feigning is saying your mental health is worse than it actually is. So I administered 3 of the tests had validity indices built in that could allow us to address that question. So the combined results between those 3 tests suggest to me that Ms. Heard is not malingering her psychological symptomatology. Diferente da Dr. Curry, a Dr. Hill está defendendo que existem fortes evidências de que a Amber não fingiu sintomas ou não aumentou eles assim para gerar um drama maior a respeito da condição dela, que é o contrário da conclusão que a Dr. Curry teve. Então as 2 conclusões estão diferindo bastante, não dá para dizer com muita certeza qual lado que está puxando mais a sardinha para si, talvez os 2 estejam sendo enviesados, ou um tenha enviesado, mas o outro não, e acaba ficando um pouco difícil da gente saber só com base no que elas estão falando. Now, Dr. Curry testified that one test showed, quote, intentional exaggeration in the 98th percentile, meaning that she engaged in extreme levels of exaggeration, end of quote. Do you agree with that? I do not. Why? Because that test, the scale that she is referring to it's called ATR. It's the atypical response scale. As I said, that combines rare symptoms and over-endorsed symptoms. It's very frequently elevated in people who have high levels of distress. And then importantly, on this test specifically, it says, do not use the percentile rank. It is in the manual. And then actually, if I look at the validity scores on the MMPI-2 that Dr. Curry administered, those scales are not elevated for exaggeration or malingering either. So if I add that, now I have really robust data that Ms. Heard is not malingering or feigning her psychological symptomatology. Para poder comentar do jeito mais adequado essa crítica que ela está fazendo ao Dr. Curry, eu precisaria ter o manual disponível, eu precisaria ver as pontuações e meio que refazer todo o percurso que elas fizeram para ver se realmente o que ela está dizendo é verdade. Mas assim, como ela está sendo muito específica, está falando que no manual diz que não se deve interpretar da maneira que a Dr. Curry fez, a princípio me parece que esse pode realmente ter sido um erro da Dr. Curry, ela pode ter forçado um pouco a barra e feito uma interpretação ali, digamos que mais literal, sem levar em conta o que está no manual, mas aí temos um problema de interpretação, né? E quanto ao segundo aspecto que ela colocou, de que as escalas não estavam tão elevadas assim, é o mesmo problema, que não dá para dizer, sem saber os scores, sem ter o manual, a gente não tem como afirmar que a crítica dela é inválida ou válida. Talvez a Amber não tenha exagerado tanto assim quanto ela disse que a Amber exagerou. Did you administer any tests that are specific to domestic violence? Yes, I did. Which ones? So that was the conflict tactics scale, the abusive behavior observation checklist, and the danger assessment scale. And what did they show? So what the overall gist of the testing was that
And the benefit of these tests is that they allow me to ask for what Mr. Depp did to Ms. Heard and then also what Ms. Heard did to Mr. Depp. So it was asking about both sets of behavior. Só que aqui tem que fazer uma outra observação aí, né, Dr. Hughes? Tinha que enfatizar um ponto, que ela consegue obter todas essas informações com base no relato da Amber Heard. Então, tudo que ela conclui a partir de agora a respeito desses testes é com base no relato da Amber Heard, não com base no relato combinado dos dois. Eu não conheço esse teste, mas na minha cabeça faria sentido que fosse uma coisa que envolvesse outra pessoa, porque senão você está olhando para uma questão extremamente problemática só a partir de um ângulo e não do outro. Então isso aí já me acendeu uma luzinha aqui, vamos ver o que ela vai falar. So what these tests show was that there was a high degree of serious violence perpetrated by Mr. Depp toward Ms. Heard. There was violence more on the mild level perpetrated by Ms. Heard toward Mr. Depp, with one severe indicator, which was the punching that she indicated to me. There were scores on the psychological aggression scale where Mr. Depp engaged in more severe acts of psychological aggression, whereas Ms. Heard did engage in also some mild and severe acts of psychological aggression. The amount of injury that was reported was significantly higher and more severe by Ms. Heard, what she was subjected to, and then she was subjected to sexual violence where Mr. Depp, based on her report, was subjected to none. Vocês viram o que ela falou? Que com base nos testes houve violência grave. Tipo assim, ela pegou o resultado do teste e afirmou categoricamente que ocorreu a violência do Johnny Depp em relação a Amber Heard. Ela já chega trazendo esse ponto principal e depois ela vai detalhando. Lá no finalzinho da fala dela, ela fala com base no relato dela, mas assim, ela tinha que ter falado assim o tempo todo, porque senão você está trazendo toda uma visão para o júri que não é adequada, na minha opinião. Ela está extrapolando um pouco o que dá para afirmar a partir desses testes. Ela está pegando os resultados do teste. E, gente, vamos lembrar que teste não tem nada de magia, ainda mais um teste de autorrelato como esses daqui. O teste se baseia na fala da Amber Heard, nas impressões, nas memórias, nas crenças da Amber Heard. Ela já trouxe como um fato, como um dado objetivo, como se o teste permitisse averiguar se ocorreu de fato violência doméstica ou não. E convenhamos, né, gente? Se bastasse aplicar testes psicológicos para averiguar isso, a polícia teria muito menos problema com esses casos. É muito complicado analisar um caso de violência doméstica, é muito complicado de dizer o que realmente aconteceu. Da maneira que ela colocou, eu achei que ficou forçado. What, if any, psychological tests did you administer that supported a diagnosis of PTSD for Amber Heard? Sure. So there were 4 tests that supported that diagnosis. One was the PAI. On that test, her largest subscale, her highest subscale was the one that measures traumatic stress. On the TSI, 2 of her scales were the intrusive experiences dimension and the defensive avoidance dimension, 2 of the classic scales of trauma and PTSD. On the PCL, which is the post-traumatic stress disorder checklist 5, that she scored in all 4 domains of PTSD. And that's an instrument that says how much are you bothered by these symptoms. And then finally, the clinician-administered PTSD scale for the DSM-5. And what that allows me to do, unlike the PCL, is really look at symptom severity. And similarly, she scored in all 4 categories of trauma. So that means that she has experiencing a moderate degree of post-traumatic stress disorder symptomatology. And those tests allow me to make that definitive diagnosis that she suffers from PTSD. What, if any, psychological abuse did you find? There was a number of psychologically abusive behaviors. As I stated, Ms. Heard admitted to me and reported that she engaged in those behaviors as well. She reported that she Agora ela falou do jeito did call adequado. him names and offensive comments and said things to him that were horrible. The abuse by Mr. Depp, he called her a number of names. Can you tell me how you conducted your analysis to arrive at these conclusions? Sure. So what I did was look Boa at pergunta. the incidents that were reported and look at the corroborating data around it.
So as we stated, most of these incidents of intimate partner violence happen behind closed doors. Not everyone is going to witness what the parties are reporting behind closed doors. So you look at what is the data that surrounds it. Is there any data before it? Is there any data after it? Is the victims telling somebody in real time about what's happening? Are there therapy notes? Are there pictures? Are there text messages? Bom, realmente ela tá certa sobre essa parte. Como eu estava falando, é muito difícil de você dizer categoricamente o que aconteceu ou não aconteceu, ainda mais você sendo uma pessoa que não estava envolvida diretamente na situação. Mas mesmo para essas pessoas é complicado. Você vê que o relato do Johnny Depp e da Amber Heard diferem em vários pontos. Então ela, que é uma observadora externa, perguntar para Amber Heard sobre o que aconteceu no passado e chegar falando dessa maneira que ela falou. You concluded that Amber Heard used psychological abuse and some reactive physical violence, I think I heard you say. Is that correct? Objection, leading. Overruled. Can you please explain to the jury what you meant by that? Yes, that is correct. That, Amber Heard reported to me some of the behaviors that she used that were psychologically aggressive. She also indicated, using, and as some of the testing showed, minor forms of violence, pushing, shoving, throwing objects. We see that a lot with women when there's not proportional force. Women are more likely to throw objects. And then the more severe act of punching him, which a punch falls in the more severe category. And the context, as she explained it, was that he was coming after Whitney, and her sister, and she stood in the way and she punched him. Então, para falar dos atos violentos da Amber, ela contextualiza, detalha, dá toda uma visão assim de que não foi do nada, de que não foi injustificado, mas para falar da violência dele, ela só joga, só fala assim, ele fez isso, não sei o quê, e não contextualiza nada. Eu acho que o relato dela tá muito enviesado. Não é surpreendente, né? Afinal de contas, ela tá contratada pela equipe legal da Amber Heard, mas eu acho que profissionalmente falando, eticamente falando, isso aí não vai pegar muito bem para ela. Does that make Amber Heard a perpetrator of intimate partner violence? So that was one of the tasks that I had to consider. That was one of the hypotheses that I had to consider. And given all of the other data, that was not my opinion. Cara, isso aqui foi muito contraditório. Ela falou categoricamente que a Amber Heard se engajou em vários comportamentos agressivos, inclusive socou o Johnny Depp na cara. E agora ela está dizendo que, na opinião dela, não. Não, ela não é perpetradora, ela não é autora de violência. Isso foi completamente contraditório, forçou a barra total para limpar a barra da Amber Heard. Pô, gente, vamos lá, né? Vamos ter um mínimo de coerência. Você tem que defender a Amber, beleza. Mas tem um mínimo de coerência. Ai, meu Deus. Did Dr. Jacobs assign any diagnoses to Amber Heard? She did. Early on, she diagnosed her with panic disorder, and then later with post-traumatic stress disorder. And did Dr. Jacobs diagnose Amber Heard with borderline personality disorder? No, she did not. Histrionic personality disorder? No, she did not. Did Dr. Cohen provide Ms. Heard with a diagnosis of borderline personality disorder? No, he did not. Did he diagnose Amber Heard with histrionic personality disorder? No, he did not. Aqui elas estão tentando descredibilizar as conclusões da Dr. Curry com base no que os psicólogos anteriores que atenderam a Amber Heard ao longo de anos tinham dito a respeito dela ou não, tinham notado sobre ela ou não. E sobre isso o que eu queria dizer é o seguinte, se eu não me engano, esse segundo psicólogo aí, que não deu nenhum diagnóstico para ela, nem de borderline, nem de histrionic, nem de nenhuma outra coisa, a Dr. Curry tinha falado em um outro momento que esse psicólogo não utilizava diagnósticos com seus pacientes. Então, no caso desse relato, não agrega muito valor, porque pode até ser que ele percebesse sinais coerentes com esses transtornos, mas ele não utiliza diagnósticos, ele é contra o uso de diagnósticos. E quanto ao outro psicólogo, isso é uma evidência que não é coerente com as conclusões da Amber Heard, mas também não invalida totalmente, porque conduzir um diagnóstico é um processo complexo e conduzir um diagnóstico de um transtorno da personalidade mais ainda. Então é possível sim que o outro psicólogo não tenha identificado esses transtornos e eles já estivessem presentes ou não. Então eu diria que isso não invalida totalmente a fala da Dr. Curry, mas sim é uma informação que não é condizente e, teoricamente, um transtorno da personalidade costuma se apresentar praticamente ao longo da vida inteira da pessoa, depois da infância, praticamente daí em diante, costuma se apresentar de uma forma muito crônica.
Então, teoricamente, seria possível e até provável de você observar alguma coisa nesse sentido. Mas, como eu disse, depende do profissional e depende de cada tentativa de diagnóstico que ocorrer. Did you read Dr. Amy Banks' deposition testimony? Yes, I did. And what were her findings? So Dr. Banks had one session, one couple session with Mr. Depp and Ms. Heard, and it was her determination when they were both there and the violence was talked about that Mr. Depp did not deny the violence that he perpetrated toward Ms. Heard. Did you review Dr. Laurel Anderson's treatment notes and read her deposition? Yes, I did. Okay, and what was the significance of what you learned from Dr. Anderson? So Dr. Anderson similarly thought that there was violence and abuse in this relationship. She was the one therapist out of the 4 who qualified it as mutual abuse, which determination I've talked to you about, I don't necessarily agree with. Esse é o tipo de momento que a gente percebe como que o psicólogo pode dar uma ênfase um pouco maior ou um pouco menor para alguns pontos que são mais convenientes. Aqui ela não deu muita moral para os relatos desses psicólogos. O primeiro, que disse que o Johnny Depp não fez isso tudo que a Amber fala, e o segundo que diz que, na verdade, era mútuo, era um abuso mútuo, que, pelo menos com base nas informações que estão sendo disponibilizadas lá, ao que tudo indica, os dois foram autores de violência um com o outro. A gente não sabe quem começou, quem fazia isso com mais frequência, esse é o tipo de detalhe que é difícil de ter uma certeza absoluta, mas aqui ela está falando que o psicólogo falou isso e ela não leva isso em conta na análise dela. Na análise dela, o Johnny Depp cometeu os atos de violência e a Amber Heard também, mas assim, foram coisas mais leves que ela fez. O grande problema está ali no como o Johnny Depp tratou a Amber Heard. Pelo menos assim, a impressão que eu tô tendo aqui, vendo como ela está falando, para onde que ela quer levar a conclusão principal. But she did see and did understand that there was violence and abuse by Mr. Depp. What was most notable was that after the December 15th, 2015 episode, Ms. Heard called her, in addition to calling Connell Cohen, and reached out to a number of people, but she saw Dr. Anderson in her office, and Dr. Anderson saw 2 bruises on her face and told me, my husband kicked me, and he pushed me, and he punched me in the head. So my overall impression of the treatment notes was, there's significant support for the fact that there was intimate partner violence in this relationship. And there were couples therapists who saw and understood that. Os terapeutas de casais não viram, tá, Dr. Hughes? Não viram. Quem viu isso aí foi o Johnny Depp, Amber Heard e testemunhos lá do momento. Minha impressão geral sobre a Dr. Hughes não foi muito boa. Eu acho que ela conduziu a avaliação como um todo de uma maneira profissional, ela escolheu instrumentos adequados, não se baseou só em uma fonte de dados e tudo mais. Agora, na hora dela trazer os resultados para o júri, eu achei que ela forçou a barra, ela superestimou o que os testes realmente são capazes de trazer, falou de uma maneira assim, do tipo, olha, o teste mostrou que houve violência e que o Johnny Depp é o grande vilão. Ele foi o cara que mais, assim, prejudicou a Amber Heard, a Amber também fez algumas coisinhas lá, mas isso não é tão importante. Claro, né? Ela não falou isso, eu estou só tentando deixar mais explícito o que eu percebi num nível ali mais sutil na fala dela, que eu acho que era a intenção dela. E eu acredito que ela falou isso porque realmente, né? Convenhamos, ela foi contratada pela equipe legal da Amber Heard para defender a Amber Heard. Não existe avaliação perfeita, porque não existe psicólogo perfeito. Não existe uma fórmula mágica que vai determinar pra gente como que uma avaliação deveria ocorrer em mínimos detalhes. Agora, a maneira como ela colocou, se tivessem também lá no relatório dela, me pareceu forçado para defender a Amber Heard. Tiveram algumas pessoas que comentaram no último vídeo uma coisa que eu achei muito relevante. Dizer que a pessoa tem transtorno borderline ou histriônica, que foi um grande foco da fala da Dr. Curry, não é uma prova de que ela cometeu nenhum crime, nem prova que ela é agressiva. Esse estereótipo de que a pessoa borderline é sempre violenta ou agressiva, ele é muito ruim porque, na verdade, ele não é realista. Cada pessoa que possui esse diagnóstico pode manifestá-lo de uma forma muito individual. E várias pessoas que têm esse transtorno não são violentas e não são agressivas. Mas pode sim exibir esse tipo de comportamento. E o argumento da Dr. Curry é que a Amber tinha essas tendências. Então, como foi observado que ela realmente se comportou assim, digamos que é coerente pensar que ela também tenha sido autora de violência. Mas, como eu já esperava e tinha comentado no último vídeo, as 2 psicólogas forenses tiveram conclusões bem diferentes. Uma apoiou principalmente a ideia de que a Amber tinha o diagnóstico do transtorno da personalidade borderline e histriônica, enquanto que a Dr. Hughes defendeu a ideia
de que, na verdade, a Amber tem transtorno de estresse pós-traumático em decorrência do relacionamento que ela teve com o Johnny Depp. Então, provavelmente a verdade está ali em algum ponto ali do meio. Como eu falei também no último vídeo, a gente tem que levar em conta que o contexto no qual essas psicólogas estão atuando é extremamente estressante. Tem uma pressão enorme em volta do que elas vão falar. E eu dou esse desconto para as deslizadas que a Dr. Hughes deu. Mas assim, eu acho que, na verdade, isso tudo foi muito bem pensado, porque não é como se ela tivesse forçado a barra em um único momento da fala e depois não. Na verdade, ela foi em vários momentos trazendo uma certa visão que ela queria passar para o júri. E eu achei que faltou um pouco de bom senso ali na hora de falar dos dados. Eu acho que ela forçou um pouco a barra. As evidências de que houve um abuso mútuo estão se acumulando e eu acho que ela ignorou um pouco esse dado que foi trazido por um dos terapeutas e poderia ter dado um pouco mais de equilíbrio para a conclusão dela. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Se gostou, clica no joinha, comenta sua opinião aqui embaixo, se inscreve no canal. E se você tiver algum vídeo que você gostaria que eu reagisse a ele, comenta aqui embaixo para eu procurar e quem sabe no futuro eu não faça um vídeo reagindo a ele também. Muito obrigado a você que ficou aqui até o final do vídeo e até o próximo episódio.